Uma coisa que é bem comum quando você está aprendendo matemática é você se deparar com uma ideia que você não entende e por causa disso você também não entende as consequências dela. Então, quando você se encontrar com aquela ideia, a tendência é que você acabe falhando. E esse é um problema bem mais recorrente do que aparenta ser. Então, vamos trazer uma reflexão a respeito disso para tentar pelo menos amenizar esse problema? Oi, meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai falar a respeito de potenciação. E potenciação nada mais é do que multiplicações de uma mesma base. Ou seja, vão ser n repetições de uma base b. Assim como está escrito na definição, b elevado a n é igual a n repetições da multiplicação de b, que vai ser igual a um resultado r. Ou, como no exemplo abaixo, 4 elevado a 3 vai ser 4 vezes 4 vezes 4 igual a 64. Porém, um pequeno detalhe que é muito importante é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, toda multiplicação possui vezes 1 no final dela, independente do seu valor. E esse detalhe pode até parecer meio insignificante, mas é justamente ele que nos ajuda a provar a validade de todas as propriedades da potenciação. Por exemplo, a elevado a 1, por definição, é uma repetição de a e no final multiplicado por 1, o que resulta em a. Ou seja, independente de qual seja a base, a elevado a 1 vai ser igual a a. Então, entendido esse conceito, nós podemos construir todas as outras propriedades da potenciação. Por exemplo, para que eu possa descobrir o sucessor de uma potenciação genérica, ou seja, a elevado a n mais 1, basta que eu multiplique a elevado a n por a. Porque, assim pela definição, se eu tenho n repetições e multiplico por mais uma repetição de a, eu terei n mais uma repetições, ou seja, a elevado a n mais 1. E da mesma maneira, eu também consigo descobrir os antecessores de uma potenciação genérica, ou seja, a elevado a n menos 1. Porque antes dele ser a vezes maior, ele era a vezes menor, ou seja, a elevado a n divididos por a. Porém, ainda existe problema. Qual que é o valor de a elevado a zero? E a gente pode construir isso de maneira bem simples, transformando a elevado a zero em a elevado a 1 menos 1, ou seja, a divididos por a. Então, pelo axioma do elemento inverso da multiplicação, nós sabemos que qualquer número dividido por ele mesmo resulta em 1, ou seja, independente da base, a elevado a zero vai ser igual a 1. Porém, a gente ainda tem um problema. Quanto que vale um número elevado a um expoente negativo? E aqui vem a resposta. A gente pode muito bem construir a elevado a um expoente negativo como a elevado a zero menos n. Ou seja, a elevado a zero divididos por a elevado a n. Como nós já sabemos que a elevado a zero é igual a 1, nós temos que a elevado a menos n é igual a 1 divididos por a elevado a n. Assim como se pode observar nos exemplos ao lado. Porém, ainda existe um problema. As definições ainda são muito específicas. Elas ainda dependem de algum número de referência. Então, vamos tratar elas com potenciações genéricas. Por exemplo, se eu tenho a elevado a n e multiplico por a elevado a p, qual o resultado disso? Bem, tratando através da definição, a gente sabe que a elevado a n são n repetições de a, e ao mesmo tempo, a elevado a p são p repetições de a. Então, contando todas as repetições presentes nessa conta, a gente sabe que tem n mais p repetições. Logo, unindo tudo isso em uma única potenciação, a gente descobre que isso tudo é igual a elevado a n mais p. E da mesma maneira, a gente descobre qual que é o valor de a elevado a n multiplicado por a elevado a menos p. Porque segundo a definição, a elevado a n é igual a n repetições de a. E a elevado a menos p é igual a 1 dividido por p repetições de a. Então, a gente vai ter n repetições divididos por p repetições. E as únicas repetições de a que irão sobrar vão ser exatamente a diferença entre n e p. Ou seja, a elevado a n menos p. E ainda existem outras possibilidades dentro da potenciação. Por exemplo, eu posso ter uma multiplicação dentro da base. Ou seja, a vezes b elevado a n. E como que eu posso resolver isso? Eu posso resolver de uma maneira bem simples. Simplesmente abrindo na definição, ou seja, eu vou ter n repetições de a vezes b. Então, se eu agrupar todos os a's dentro de um parênteses e todos os b's dentro de outro parênteses, eu vou ter exatamente
n repetições de A e n repetições de B. Então isso significa que eu vou ter A elevado a n multiplicado por B elevado a n. E da mesma maneira vai funcionar para uma divisão dentro da base. Ou seja, eu vou abrir segunda definição, eu vou ter n repetições de cada um e vou agrupar cada um em um parênteses, tendo assim A elevado a n divididos por B elevado a n. E agora trazendo um outro exemplo um pouco mais complexo, como que eu posso resolver uma potenciação de outra potenciação? Ou seja, eu tenho A elevado a n elevado a p. E eu posso resolver isso de uma maneira bem simples. Ou seja, eu posso abrir segunda definição de maneira bem simples, escrevendo A elevado a n p vezes, e em cada A elevado a n eu tenho n repetições. Ou seja, eu tenho p repetições de n. Então isso significa necessariamente que eu tenho n vezes p repetições de A. E segundo pela própria definição de potenciação, isso significa que eu tenho A elevado a n vezes p. E uma coisa que é importante lembrar também, se você está gostando do vídeo, gostando da explicação, se está te ajudando nessa tua dificuldade, por favor, deixe um like e compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o canal a crescer e ajuda outras pessoas com essa mesma dificuldade que você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação. E por favor, fique no vídeo até o fim, porque cada partezinha dele é muito importante. Então, vamos voltar para o vídeo. Então, dadas as propriedades, a gente consegue abranger grande parte dos problemas de potenciação. Restando apenas um pequeno problema, que é descobrir quais tipos de potenciação cresce mais rápido do que outras, ou seja, qual potenciação é maior do que qual. E a resposta se resume basicamente em dois casos, onde A é maior do que 1 e A está entre 0 e 1. No caso onde A é maior do que 1, a resposta é quanto maior for o expoente, maior vai ser a exponenciação. Então, quanto maior for o expoente, maior será o resultado. E isso acontece como a base é maior do que 1, necessariamente ela sempre vai estar aumentando. Então, quanto mais você multiplica, mais ela aumenta necessariamente. Já quando A está entre 0 e 1, quanto menor for o expoente, maior será o resultado. Isso acontece por um motivo bem simples. Quanto maior for o expoente, mais a gente está dividindo a base. O que isso significa? Se A está entre 0 e 1, ele pode ser escrito da maneira y dividido por x, onde y é menor do que x. Então, se eu elevar y e x pelo mesmo expoente, x vai crescer mais rápido do que y. E à medida que x cresce, y não consegue acompanhar ele. Então, dessa forma, começa a ficar desproporcional a relação entre eles. Então, quanto maior for o expoente, mais rápido x vai aumentar. Então, necessariamente, o resultado vai se tornando cada vez menor. Ou seja, quando eu estou efetuando uma potenciação de uma base que está entre 0 e 1, o que eu estou fazendo na prática, na verdade, é efetuando uma divisão. Porque qualquer número entre 0 e 1 vai ser uma divisão que vai diminuir o valor. Ou seja, assim como no desenho, se eu tenho um círculo inteiro e eu multiplico ele por 1 dividido por 2, eu estou cortando ele pela metade. Se eu multiplicar por 1 dividido por 2 de novo, a metade, vai ficar metade da metade. E depois metade da metade da metade. E assim por diante, se tornando cada vez menor. Então, quando eu estou multiplicando por um número que está entre 0 e 1, isso necessariamente significa que eu estou diminuindo o resultado final, ao invés de aumentar ele. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, por favor. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.